Espartanos, bom dia! Bom dia, pessoal! Começando um novo quadro aqui no Espartano da Vida Moderna, agora chama Entrevista Espartana. E na entrevista de hoje nós temos aqui Endry Ferreira. Endry Ferreira é o nosso coach espartano. Arru! Bom dia, pessoal. Primeiramente, quero agradecer pela oportunidade da gente poder compartilhar a nossa história. O canal que começou de uma conversa e se transformou esse canal aí que é seguido por muitas pessoas. De antemão, muito obrigado pela oportunidade de poder apresentar um pouco da minha história e vai esperando aí que tem novidade para esse ano aí no nosso canal. É isso aí, pessoal. Então nós vamos começar aqui a entrevista de hoje e vamos falar o seguinte. O nosso amigo, o nosso convidado aqui de hoje é o nosso Espartano 01, né? E realmente a gente tem que falar um pouco dessa história, porque o grupo de WhatsApp do Espartano da Vida Moderna, ele já tem quase 3 anos, né? Ele já começou, tem muito tempo já. E esse grupo, ele na verdade ele é filho de nossas conversas aqui, no período que a gente trabalhou junto. Longas conversas após o expediente, né? A gente falava muito sobre espiritualidade, sobre Deus, sobre religião, sobre finanças, sobre investimentos, sobre desenvolvimento pessoal, sobre inteligência emocional, né? E aí, muito desse grupo veio dessas ideias, né? Que depois eu peguei e empacotei junto com a questão da história dos guerreiros, né? E tá aí, montamos o Espartano da Vida Moderna, né? Então é o seguinte, pessoal. O Ferreira, ele é coach, ele é pratique em PNL, né? Ele é diácono de uma igreja, ele é guarda municipal civil, ele é empreendedor, ele mexe com trade também, ele faz muita coisa, né? E a gente espera, com esse novo quadro, falar o quê? Dos espartanos da vida moderna, falar da história desses espartanos da vida moderna. Nós vamos pegar pessoas aí no nosso grupo de WhatsApp que são guerreiros da vida moderna, que enfrentam lutas que ninguém vê. São batalhas da vida moderna que ninguém vê. São desafios, superações, né? Histórias de vida que as pessoas foram passando, foram vencendo, foram obtendo um mindset melhor para ter essas condutas na vida, né? Então a gente começa a entrevista aqui, né? E a gente começa apresentando o Ferreira aqui e a gente pede para ele contar um pouco da história dele, principalmente, né? Antes da igreja, né? Uma história pessoal assim. Em relação à sua vida também, né, de empreendedor, na época que ele trabalhava na indústria com cosméticos, né, e como é que era a vida dele, assim, antes da igreja, antes dessa questão toda, né, e depois como é que ele fez se reestruturando, como é que ele veio superando as dificuldades na vida dele, até ele virar o guarda municipal, como é que foi o processo de antes e depois disso também. Ok. Meu nome é Endry Luiz Ferreira, eu nasci em Belo Horizonte, uma família muito humilde, né, meu avô militar, meu pai industrial, torneiro mecânico, e criou a gente com muita dificuldade, com muitas regras. A gente tinha regra e tinha muita dificuldade também, dificuldade financeira, dificuldade em todos os sentidos. Eu, com meus 11 anos, eu me vi na necessidade de trabalhar, uma vez que meu pai não tinha condições de poder manter uma família, com 3 filhos, e tudo foi muito difícil, uma infância muito complicada, embora a gente tinha uma vizinhança ali muito acolhida, a gente compartilhava algumas coisas, o que faltava na casa de um, o outro ia lá e complementava, e assim foi até os meus 11 anos, eu diria assim, onde eu me vi na necessidade de poder buscar um trabalho, de poder buscar algo que o meu pai não conseguiu ali, não por maldade, né, vamos falar assim, mas eu me vi na necessidade de correr atrás. Eu arrumei um serviço num posto de gasolina, onde eu lavava carro. Depois eu fui trabalhar num telemensagem, panfletando no sinal. Tudo isso para conseguir o tênis que era para mim ir para a escola. Mas eu percebi que o trabalho ele trouxe responsabilidades. E desde os 11 anos eu já me vi nessa situação de poder trabalhar e comprar minhas coisas, né? Roupa, sapato, eu já conseguia me manter. E desde cedo você já entendeu que a vida é bruta. Exatamente. Desde muito novo você já entendeu que não tinha mimimi não, que se você não fizesse por você, ninguém ia fazer. Não teve mimimi. E aí aos 13 anos eu entrei no Senai, fiz o curso de mecânica industrial e fui trabalhar no ramo.
tive um acidente de percurso. A melhor coisa que me aconteceu, eu tive um filho. Casei com 18 anos e filho é benção, filho é benção. Casei com 18 anos, separei aos 22. Mas naquela época, a cabeça era de um jeito, tudo que eu pensava era conforme as crenças que tinham colocado na minha vida, crenças limitantes mesmo. Então, a vida só andava para trás. Até um determinado momento, por volta de 2012, 2013, onde eu montei uma empresa de cosmético. Ah, bacana. Fiquei desempregado um tempo, no período de 2009 a 2012. Nesse período aí você achou que ali era o fim do poço ali? Eu falo assim, é o período que você mais sofreu, assim, que passou mais por dificuldade? Não. O fim do poço ainda veio depois? Ainda veio depois. Aí, rapaz, eu montei essa empresa, a empresa de uma pessoa que prosperava muito. Porque eu trabalhava de 6 horas da manhã, 5 horas da manhã às vezes, e até às 21 horas, 22 horas dentro de salão de beleza. Eu vendia o cosmético ali, vendia para as cabeleireiras, dentro de salão. E aí, com um ano, eu já estava com a média de 400 clientes, uma cartela montadinha. Muito bom, hein? Já tinha carro próprio, moto, já estava distribuindo aí na Grande BH, Betim, Contagem, Vespasiano, e já estava só prosperando. Isso tudo mérito do seu trabalho? Tudo trabalho. Alguém te ajudou nessa época ou você que foi, correu atrás e fez o trem acontecer? Não, foi na raça mesmo. E não tinha esse negócio de não. Eu pensava o seguinte, cada oportunidade que eu tinha que fazer um amigo pelo menos. Eu não tinha só um cliente, eu tinha que fazer um amigo. Porque um amigo ali que eu fazia, aquele contato ali com a pessoa, ele certamente, a gente ia compartilhar informações ao qual depois ele poderia ser um possível cliente. E alguns nem me compravam, mas realmente eu tinha um amigo. E essa foi a melhor parte, porque onde eu conheci pessoas... É um network, né? Exatamente. Teve pessoa, por exemplo, lá de Contagem, a dona Tuca, e ela perdeu, o marido dela faleceu nessa época. E foi a pessoa que ela tinha para conversar, era eu. Porque ninguém para ouvir. Ela já estava idosa, então ninguém para ouvir, velho. É verdade, o pessoal com os mais velhos, ninguém tem paciência de escutar. E realmente isso é dos mais velhos, né, pessoal? A gente sabe que eles são mais repetitivos, eles gostam de contar, compartilhar histórias da vida deles ali, né? E as pessoas às vezes não têm essa paciência para ouvir. E às vezes a gente tem muito aprendizado aí por trás e as pessoas perdem a oportunidade, né, de aprender. Exatamente. Da cozinha daquela senhora saíram histórias maravilhosas, experiências de vida que me formaram dali para frente, até mesmo por questão de casamento, né, para eu poder levar para minha vida conjugal. Que bacana. E foi por meados de 2014, aquilo tudo que eu construí, eu começou a subir pela cabeça. Então eu comecei a gastar demais, onde eu tinha aquela crença que os meus pais incidiram na minha mente, ainda gritava muito alto. A questão da escassez, a questão até de esbanjar também pela falta, porque era o contrário. Porque na minha infância eu não tinha e quando eu passei a ter, eu comecei a esbanjar. Então foram muitas festas, vou falar assim, eu gastava o dinheiro desacerbado mesmo. Então, como eu não tinha controle do que saía, então eu comecei a quebrar. A gente vê que essa é uma questão muito emocional, né? Que é como aquele boi que ficou trancado e de repente ele solta, abre a porteira. É uma questão totalmente assim, restringiu muito no início, depois sentiu a necessidade de recuperar o tempo perdido. Exatamente. Então, quando eu me via gastando muito aí, gasolina, noite, que eu saía e tal, para tomar uma cerveja, comer alguma coisa. Então, isso me fez quebrar. Foi aonde que a depressão me pegou forte. Nessa época de 2013 para 2014, foi uma porrada muito forte. Ali eu vi o fundo do poço. Foi aonde eu estava sem um emprego, porque eu comecei a fazer negociações ao qual eu não tinha mais lucro. A empresa começou a quebrar e eu não via isso, e eu continuei gastando da mesma forma. E o padrão de vida já tinha aumentado. Exatamente, eu tinha um padrão de vida para sustentar, o qual eu já não conseguia mais
porque eu tinha tanto prejuízo nas minhas negociações que eu não vi. E quando eu me vi, eu vi que estava falido com a dívida de quase 40 mil reais. E esse dinheiro a gente pode falar que foi para bebida, foi para né, festas, foram para... Vamos falar balada em geral, né? Balada, festa mesmo. E quando essa situação pegou, eu falei, poxa, o que eu fiz? Quando a ficha caiu. Aí a gente pensa assim, no fundo do poço ainda tem uma vala, você ainda consegue virar e cair mais um pouco. Mas pesado. Isso me fez lembrar da história de José. José que quando os irmãos dele pegam ele e jogam ele dentro do buraco, por mais que ele estava dentro do buraco, eu tenho certeza que ele olhou para cima, conseguiu ver a estrela e falou Deus, e orou a Deus. E foi essa questão da fé é justamente que me fez sair do buraco. Aonde realmente, eles falam assim, na pior fase que a gente busca Deus, infelizmente é o encontro com Deus no pior momento, né? É quando perde um ente querido, quando perde um filho, quando perde uma mãe, quando perde a saúde, quando a pessoa... A necessidade bate na porta ali, né? Exatamente. Então foi aonde eu encontrei com Deus naquele momento, ali no fundo do poço, no fundo do buraco. Pensei em tirar minha vida, foi ali quando eu já estava casado pela segunda vez e foi a pior parte. A pior parte quando eu me vi com muitas dívidas, eu sem saber como que eu ia pagar. 40 mil reais eu não tinha como fazer e eu pensei em tirar minha vida, eu queria acabar com a dor. Porque o suicida, ele não quer acabar... ele quer um alívio. Ele quer um alívio, mas ele quer acabar com a dor. O suicida, ele quer acabar com a dor. Aquela dor que está ali sofrendo, abafando, sufocando. Então, como você está relatando aí, esse então foi o fim do poço. Na verdade, agora chegou o fim do poço mesmo, né? O fim do poço foi quando eu pensei em tirar minha vida. E esse foi o fim do poço. Onde eu não queria mais viver. Onde eu não queria mais sentir a dor que eu estava sentindo. Entra muita questão da vergonha, entra a questão da frustração. Entrou vários sentimentos ali que eu queria acabar com a minha vida. Então, num dia que foi, vamos falar assim, o pior dos dias, foi quando eu peguei uma arma, ninguém sabe dessa história. Eu peguei uma arma e eu ia me matar. Eu ia tirar a minha vida naquele dia. E o que fez eu mudar de história, o ponto de virada nessa história foi justamente um pastor da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus estava passando na televisão e eu passei no corredor, era um sábado, e eu passei no corredor da minha casa e a televisão estava ligada. E aquele pastor, ele falou algo que me chamou muito a atenção. Ele apontou o dedo para a tela e falou, você. Olha que bacana, hein? Você aí mesmo que está passando por essa dificuldade. E ele falava justamente sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz por nós. Os 3 dias que mudaram a nossa história. Para você ver como é que Deus manda as mensagens pra gente, né, pessoal? A gente, na forma que a gente menos espera, ele arruma um jeito de colocar a comunicação, a mensagem para nós, pra gente voltar. Exatamente. E ali foi um ponto de virada, porque eu percebi aquilo que Jesus fez na nossa vida, aquilo que ele fez, o que ele passou para que a gente pudesse ter vida e vida em abundância, foi o que me mudou totalmente. Tava igual você assim, ó, barbudo, cabelo grande, eu nunca fui de usar barba, mas eu tava com a barba grande, enfim, aí eu falei, não, eu tenho que... aqui é porque é Esparta, né, pessoal? Eu tenho que reagir, e foi aonde eu comecei, justamente usando o primeiro passo foi a fé, e depois eu busquei ajuda. Isso que eu ia te perguntar agora, como é que você fez aí? Parece que você teve uma iluminação. Sim. Né? A mensagem chegou até você, que fez igual você falou bem a palavra mudança de chave, que te deu aquele start para você acordar. E aí, quais foram esses primeiros passos assim para o seu caminho de reerguida, assim, né? O ponto de virada foi justamente começando pelo lado espiritual. Eu comecei a estudar sobre Jesus, embora eu vim de uma família católica. Ao longo da minha vida, eu frequentei a igreja evangélica, mas eu não era batizado, não era, vamos falar assim, não tinha aceitado Jesus, como se diz.
Mas eu comecei a aprofundar um pouco mais nos estudos da Bíblia, no estudo da Palavra de Deus, e aquilo ali me motivou, de certa forma. Mas não foi tudo. Foi aonde eu comecei também a tratar o meu lado intelectual. Eu fui buscar até na internet mesmo, comecei a estudar sobre vídeos e caí no vídeo de um coach. Né? Não foi nem onde eu fiz o curso, que eu fiz lá fazendo um call aqui, na escola, na Escola Sociedade Brasileira de Coaching. Bacana. SBC. E também fiz um curso na IBC. Então foram 2 cursos. Instituto Brasileiro, né? Instituto Brasileiro de Coaching. E depois eu fiz o Practitioner. Comecei com a falecida doutora Marlene Monteiro, que é ali no Instituto, que era na Lagoa da Pampulha. E depois eu fui na Febracis. Do Paulo Vieira. A do Paulo Vieira, exatamente. E aí eu comecei a adquirir livros, Paulo Vieira, estudando sobre desenvolvimento pessoal, e a coisa foi andando. Muito interessante isso, porque primeiro você viu a luz, você viu a fé, né? Você encontrou a fé, você viu que você precisava dar aquela mudança de vida. Exatamente. Mas depois você viu que você precisava se munir de conhecimentos, né? De uma nova mente, uma nova inteligência, né? Para poder superar essas dificuldades, né? E o pessoal que fica criticando o coach aí, né, na internet, né, pessoal, não sabe a importância que faz o coach para a mudança de vida das pessoas, né? Exatamente, porque eu tinha que entender que eu necessitava de um autoconhecimento. Muitos dos meus erros advinham da falta de conhecer a mim mesmo, de conhecer as minhas limitações. Conhecer a você mesmo vai fazer com que você se sabote menos. Então, o que acontecia comigo era um processo de autossabotagem muito intenso. Então, primeiro você tem que se desconstruir, começar a se fragmentar, para saber parte por parte de você como que funciona. É um biohackeamento mesmo, né? Exatamente. E aí, para depois você vir e montar um plano. O que acontece? Hoje a maioria das pessoas pegam um agora, o partir de agora e eu vou para cima. E não é bem assim que funciona. Eu tenho que saber como que eu cheguei até aqui. Eu não posso desprezar uma história. Exatamente. Né? Você é fruto daquilo que você veio fazendo há muitos anos, né? Exatamente. Justamente a minha tese em relação ao desenvolvimento pessoal, ela advém muito disso. Eu preciso saber o que me trouxe até aqui. Embora eu saiba que o passado não vai influenciar. Como que ele não vai influenciar? Porque eu tenho que saber quem eu sou. Tem coisas que me fortaleceram, que me trouxe até aqui. E isso eu não posso mudar, porque isso está legal. Porque a gente às vezes perde tempo tentando mudar aquilo que já está funcionando. Aquilo que já te trouxe até aqui, os seus valores, seus princípios, aquilo que... Porque nós somos um mix, né, de coisas boas, coisas ruins. Né? E nem sempre aquilo que é ruim é verdadeiramente ruim. Quem vai poder mensurar isso daí? É verdade. Como é que eu posso falar que na sua vida isso é ruim? Não tem como. Na verdade, às vezes a gente agradece por aquela situação ruim que fez a gente ser o que é hoje. Exatamente. E existe a subjetividade da pessoa humana. E cada pessoa tem aquilo que te impulsionou a ser quem você é hoje. Agora, se você não está feliz, existe todo um processo que não vai ser nesse vídeo ou nesse podcast que a gente vai conseguir desenvolver. Claro, é muito mais complexo. Primeiro, a gente tem que fragmentar pedaço por pedaço para saber onde você chegou, depois saber como que você chegou aqui, por que você chegou aqui, qual que é a sua mente hoje. Depois você precisa saber aonde você quer chegar. Quem eu quero ser, o que eu quero me transformar daqui a 10 anos. E que competência você tem que adquirir para ser essa nova pessoa. Né? De repente a pessoa ela quer se tornar algo que ela também não tem perfil de ser. Simplesmente porque ela viu alguém e ela não tem aquele perfil. E será que isso é possível? Ela se inspirou ali, né? Ela se inspirou, né? E ela vai tentar, de certa forma, eu falei, pegar os conhecimentos, habilidades, a competência mesmo, para tentar chegar naquele ponto, né? Mas aí, igual você falou, ela tem que descobrir também o nicho dela, o foco dela, aquilo que ela se sente melhor fazendo, né? A pessoa ela tem que tomar muito cuidado com a questão das inversões. Ela não se perder no meio do caminho. Porque eu me referencio num espartano, né, lá no Leônidas, eu me espelho naquilo que ele se tornou, mas qual que é a essência daquilo ali? Tem que ver também a essência. Claro. Eu quero ser um espartano, eu quero ser um médico espartano, eu quero ser um guarda municipal espartano, eu quero ser... Entendeu? Então, é aí que a coisa começa... Não foi da noite pro dia também. Claro, é um processo de construção, né? A virada de chave, ela foi rápida, ela foi instantânea.
Porque naquele momento ali que o pastor falou, aquilo ali, pum, virou a chave. O pessoal, e essa questão de que ele falou aqui, de virar a chave, é mudar a direção. Exatamente. Sua vida está caminhando para um sentido, você simplesmente muda de roda e vai para uma outra direção. Agora, não significa que você já mudou, você só mudou a estrada. E com essa nova estrada, novos frutos. E aí que tá, porque, olha, de 2014 para 2 anos depois, 2016, eu tive ainda uma história, uma estrada para poder seguir. E eu vou falar a verdade, tudo que se planta colhe. Às vezes a pessoa quer uma mudança de vida radical, mas ela esquece que ela plantou algo no passado e ela vai ter que colher. Exatamente. Então, se você tem uma colheita de milho para trás, você vai colher milho daqui para frente. Você vai ter 1 ano aí de colheita de milho, 2 anos de colheita de milho, porque você já plantou. Mas o que você planta hoje é o que você vai colher daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, amanhã. Não importa, no futuro. Então você tem que pensar o que você tem plantado. É isso que vai determinar o seu futuro. O que a gente fala de plantar, é claro que é uma metáfora, são nossas atitudes, nossas ações, nossas palavras, nossos relacionamentos, como nós lidamos no dia a dia com as pessoas, conosco, com cada um de nós. E isso influencia muito no seu objetivo final, aonde você quer chegar. Você tem que ter isso muito claro. Quem eu quero ser, aonde eu quero chegar, quanto eu quero ganhar e o que vai ser daqui 10 anos. É que você falou uma coisa importante, não é simplesmente do presente para frente, não. É esse autoconhecimento para você até definir melhor o seu foco, seu objetivo, aquilo que você quer ser, né? Olha, eu passei 2 anos, porque quando eu fiz o curso em 2014, foi apenas uma introdução. Você já saiu pronto. Não sai pronto. Um curso é apenas um curso. E aí você vai começar a fazer tese, começa a fazer experiência, fazer estudos, começa a se fragmentar, se estudar, pensar, relacionar com pessoas, entender como que aquilo ali funciona. Porque você tem que entender que o processo, ele advém também de um entendimento. Sim. Um mecânico, para consertar um carro, ele tem que entender do funcionamento do carro. Exatamente. Senão não vai ter jeito. Peça por peça, a ligação de uma coisa com a outra, né? Então eu passei estudando comportamento humano, como que o ser humano pensa, como ele age. E claro, aplicando na minha vida pessoal. Em 2014 eu fiz um plano, onde esse plano ele mudou totalmente, porque eu falei, eu quero chegar aqui. Então eu apontei uma direção de onde eu queria chegar. E esse plano, essa direção, é onde você via o seu propósito ali. Exatamente. E junto com o propósito tem a missão. Sim. Tudo estava atrelado uma coisa com a outra. Onde eu passei 2 anos me estudando. Ou seja, primeiro eu tenho que conhecer a mim mesmo, para depois eu saber como que eu vou me relacionar com as outras pessoas. Porque a inteligência emocional, ela advém muito do autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu me conheço, de pessoa, eu vou aprender a me relacionar com pessoas. Sim. Eu vou conseguir conhecer o outro, entender o outro, saber como o outro pensa, como o outro sente, como o outro age, através das suas expressões, através da sua expressão corporal, física, da sua voz, tom de voz, timbre de voz, entonação de voz. Tudo isso. Totalmente PNL isso aí, né? Totalmente PNL. Então você, nessa visão do outro, você sabe como se relacionar com o outro. E isso ajuda também nos relacionamentos. Vai impulsionar também a sua performance. Porque a partir do momento que você entende o outro, você se torna empático. Exatamente. Simpático, né? Simpático. E a gente justamente entender isso, né? Porque às vezes o outro ele não pensa como a gente. Ele pensa totalmente diferente da gente. Às vezes ele vai reagir diferente a certas situações. E a gente entender que os seres humanos, cada um pensa de um jeito, de uma forma, age de um jeito, e a gente conseguir compreender isso, né? Ter essa compreensão. Porque tem gente que não compreende. Tem gente que já sai julgando, o cara já tratou de um jeito, ela já... Não, mas por quê que ele agiu assim? Né? Você conhece a infância dele, você conhece a história dele, você sabe por que ele age daquele jeito, né? E as pessoas acham que ser simpático é concordar com tudo. E não é bem assim. Não é bem assim. É expor opinião, pontos de vista. Como a gente conversou mais cedo, tudo tem uma visão. Se a gente pegar pela Bíblia, nós temos 4 evangelhos, mais as cartas de Paulo. Tudo para poder falar a história de Jesus. Então, você vai ter Mateus, vai ter Marcos, Lucas e João falando sobre Jesus. A interpretação de cada um. 4 pontos de vista.
E ainda você vai ter o ponto de vista de Paulo, que também vai falar de Jesus, embora não tenha andado com Jesus. Então, ou seja, são pontos de vista em relação a uma pessoa. E aí é hora que você vai ter que saber como que você vai conduzir essa pessoa, trazendo ela para o seu lado, né? Mostrando para ela que existe um outro ponto de vista e juntos chegar numa solução da onde você precisa, daquilo que é importante ou que vai ser melhor para todo mundo. Entendi. E aí você também olhando para você e aonde você se encaixa dentro dessa sociedade. Exatamente. Né? Aonde você se encaixa, aonde que encaixa o seu propósito ali, na comunicação com as pessoas, na interação, né? E aí que eu te faço a pergunta, que a gente vem para um próximo tópico aqui, e aí você mergulhou em você mesmo, com esse autoconhecimento, com essa percepção do mundo, das pessoas, e aí veio essa questão dessa preparação mental que você teve para poder fazer o concurso da guarda, para ir para a área de segurança pública. Como é que foi? Você sempre teve isso com você? Na verdade, isso ajudou você a aflorar isso? Como é que foi esse processo dessa transição, né? De antes e o depois que você foi para a Guarda Municipal? Bom, na verdade, eu sou neto de militar, eu estudei no Colégio Tiradentes da Polícia Militar, eu sempre admirei a Polícia Militar, tenho um carinho, um respeito muito grande pela Polícia Militar do Estado de Minas Gerais e do Brasil, principalmente aqui do nosso estado, que eu gosto, porque eu tenho amigos, vários amigos, conheço coronel, conheço tenentes, oficiais da Polícia Militar, conheço muita gente, então eu tenho um carinho muito grande por essa profissão, da área de segurança pública. Mas não foi só por esse motivo, foi uma série de fatores que foram se encaixando e me levou até isso. Por quê? Parte do plano primeiro era ser concursado. Eu precisava de ter uma estruturação. Naquele momento que eu estava vivendo, eu precisava de algo que fosse estável, sólido. Exatamente. E esse foi o primeiro passo. O segundo passo tinha que ser algo que eu gostasse, que eu tinha interesse. E isso foi a parte da minha infância, quando eu vi um militar fardado ali na minha frente, aquele ali... É um herói, não é? Herói. Segundo, eu tive que entender que o policial militar ele tem uma função e que a guarda municipal ela tem outra função. É quase a mesma coisa, né? Quase que se confunde. Porém, nós temos a guarda municipal hoje que é a polícia comunitária, é a polícia de aproximação, é a polícia que está junto com as pessoas, é a polícia que vai apertar a mão do cidadão, é o cidadão que ele conhece pelo nome, é o cidadão que ele conhece a pessoa de entrar no supermercado, fulano de tal, tudo bem, bom dia, e a pessoa também conhece o guarda municipal, chama ele pelo nome. E é diferente hoje do militar, que é uma força auxiliar do Exército, onde eles vão combater o infrator, né? Vamos falar assim, o infrator criminal ali da lei. E isso me chamou muita atenção porque aonde eu vi lá na frente que eu poderia fazer algo para a sociedade, ou seja, projetos sociais através da Guarda Municipal, né? A gente poderia fazer trabalhos com as crianças na escola, a gente podia fazer um projeto. Hoje nós temos aí, por exemplo, a Maria da Penha, vários projetos, enfim, para poder resgatar as pessoas e aproximar cada vez mais a guarda da população. Sim, inclusive, pessoal, a gente trabalhou junto, né? Ele trabalhou na nossa secretaria, né? A gente trabalha aqui na Prefeitura de Itabirito, e ele trabalhou na Secretaria de Segurança justamente na educação para o trânsito, onde ele ministrava palestras para as crianças na escola, né? Fazia todo esse papel e utilizava todo esse conhecimento, toda essa bagagem, né? Que foi proporcionado pelos cursos aí de coaching, pela PNL, mesmo, Programação Neurolinguística, né? E a gente está usando isso como um apoio maior, né? No exercício da sua função. Eu quero aproveitar a oportunidade, talvez não seria o momento, mas eu quero aproveitar a oportunidade seguinte. A criança ela é formada a mentalidade de 0 a 7 anos. E o que a gente vê por aí, não só em Itabirito, não é privilégio da nossa cidade, mas as crianças já cada vez mais expostas à criminalidade, cada vez mais expostas à apologia ao crime, uso de drogas, ao sexo. Infelizmente. Cada vez mais cedo. E isso eu acho que tem que ser uma escolha quando o adulto. A criança ela não tem que ter essa escolha, a criança não tem que ter sexualidade, a criança não tem que ter sensualidade. A criança ela tem que ser criança, a infância tem que ser preservada. E quando a gente entra numa escola, onde você leva um boneco, um fantoche, onde você leva uma transitolândia, onde você leva um tabuleiro gigante,
faz o Cuca Legal, faz um projeto, você aproxima primeiro a guarda, a polícia para a população, para a criança, ela vai crescer tendo uma visão daquele ali, é a pessoa que está ali para poder ensinar, é a pessoa que está ali para educar, é a pessoa que está ali para proteger e para servir. Sim. Essa é a visão que ela vai ter. Porque, por um outro lado, porque a apologia faz o quê? Desmistifica justamente isso, faz o contrário. A gente que eu falo, nós da segurança pública, é que somos o ruim da história. A gente que prende, que bate, que mata, que atira. E não é bem assim. Um criminoso com a arma na mão, ele não está bem intencionado. Ou ele vai cometer um furto, ou ele vai cometer um crime com aquela arma, vai matar uma pessoa, ou ele vai dar segurança para outras pessoas possam cometer crime. Entende? Então é uma questão muito complicada e o que as crianças veem hoje é tranquilo e é normal para elas verem um vagabundo com a arma na mão. Mas se o polícia está com a arma na mão, aquilo ali já é uma afronta, que é a arma que vai proteger ele, justamente daquele que está com más intenções. É um pré-julgamento que a sociedade foi fazendo de criar o policial como um monstro, né? Exatamente. Que na verdade e não é isso. E a Guarda Municipal ela tem essa função muito importante, até mesmo essa polícia de comunitária, é a polícia de aproximação. Hoje nós temos a base móvel da Guarda Municipal, que ela está nos bairros, e aonde ela faz o contato direto com a população, com as pessoas, e colhe informações, dá soluções. Às vezes, uma falta de informação, o cidadão não sabe aonde recorrer, como recorrer, ou está passando por uma situação de um mato na porta de casa, um vizinho que está fazendo barulho, enfim, coisas que são tranquilas de resolver. Às vezes ele está sofrendo com aquilo ali, mas não tem o conhecimento de ir buscar. E aí o guarda que está ali, ele vai orientar, vai na prefeitura. Dá um direcionamento, né? Exatamente, ele é a porta de entrada também na prefeitura, para ouvir a população. Mais do que tudo, nós precisamos ouvir quais são os anseios, necessidades, aonde o calo aperta ali na população, para que a gente possa solucionar e junto com a população, a gente chegar num denominador comum para todos, melhor para todo mundo. A cidade cresce, as crianças são bem informadas, educadas e todo mundo sai ganhando. O que nós estamos formando são cidadãos de bem, um futuro melhor para nossos filhos e para o nosso planeta. Claro, e pelo menos a gente que é da nossa época, a nossa história é diferente, a polícia sempre foi o herói. Exatamente. Porque eu cresci com Batman, Superman, com filme de justiceiro, né, que defendia a paz, né, e a figura do policial sempre para mim foi isso, sempre foi o herói de farda ali, que a armadura que a gente está falando de espartana, que a armadura sempre foi a farda ali do policial, né, e para combater o crime. E quem entra para a polícia tem no fundo esse objetivo de ser o herói, de proteger a sociedade, de fazer a justiça, de poder fazer a diferença no mundo, né? Agora você entendeu como que uma coisa atrela a outra, porque passou a ser a missão. O que eu posso contribuir para o crescimento social? O que eu posso contribuir para a evolução social? Qual projeto eu posso apresentar adiante? Eu, quanto guarda municipal, também posso fazer algo? Posso, claro que devo fazer. E aí foi uma coisa que se uniu junto com a questão que eu precisava de um emprego que fosse estável, mais a missão onde eu pudesse contribuir para o crescimento social, ou seja, um propósito. Porque se o meu propósito fosse só ganhar dinheiro, eu ia lá, tirava meu serviço e ia embora para casa. Como se diz no dito popular aí, eu não estou nem aí para a população, eu não estou nem aí para os problemas sociais, eu só quero ganhar o meu dinheiro. Mas não é bem assim. É verdade. E quando a gente contribui para o crescimento social, é o Brasil, é o mundo que nós estamos entregando para os nossos filhos. Né? Eu tenho 2 filhos e eu penso muito nisso, na questão, como que eu vou entregar esse mundo para os meus filhos? E também penso no contrário, que filhos que eu vou entregar para o mundo? Onde eu trabalho na educação dos meus filhos. Bacana. E claro que todo mundo hoje que pensa em ter uma criança tem que pensar nisso. Não é só consertar o mundo, mas eu tenho que consertar e começar dentro da minha casa. O Agogê começa em casa, né? Começa em casa. Eu vou criar guerreiros para o mundo. Tem que criar guerreiros para o mundo, né? E aí começa a questão, aí juntou a questão da religião também, onde apoia a família, né? A base da sociedade. Sustentação, né? Sustentação. Você cria ali, é claro que ninguém tem que ser evangélico, não estou falando que você tem que aceitar Jesus, que você tem que viver, cada um tem a sua crença. Mas foi o que me fez sair da onde eu estava, primeiro a virada de chave, e aí conhecendo um pouco mais da palavra de Deus, eu fui buscar experiências espirituais. Então olha como já vai para uma coisa bem pessoal mesmo, porque através das minhas experiências
espirituais, onde eu fui constatar que Deus, ele falava comigo, que ele existe, que ele tá no plano, entende? E que realmente eu poderia seguir aquilo. Se você for parar para pensar, começar me perguntando, poxa, já reparou que o nosso corpo é perfeito, nós respiramos um oxigênio, liberamos gás carbônico, a natureza absorve esse gás carbônico, transforma em oxigênio. Todo um processo do nosso corpo, da natureza em si, é muito perfeito. Como que do nada isso nasceu? Não, é verdade. Eu não consigo administrar na minha mente que do nada foi evoluindo até chegar no dia de hoje. Não, e esse amparo aí que você falou é fundamental, esse amparo espiritual. Eu acho que assim, as pessoas aqui estão escutando a gente, para a questão da família, para a questão até dos relacionamentos, o casal que reza junto tem uma blindagem também em relação a isso aí, a família que está rezando junto ali, né, cultivando esses valores espirituais aí, ela vai montando uma base sólida de caráter, de honra, que a conduta dela perante a sociedade fica diferenciada. E outra coisa também, a pessoa, se você for entender o significado de fé, fé é a certeza, é a convicção, entendeu? O fé é algo que vem... não é simplesmente eu falar assim, fé em quê? É porque fé, de certa forma, é um acreditar numa coisa que você não consegue ver, você simplesmente sabe que existe. Mas os espartanos, por exemplo, os espartanos tinham muita fé. Tinham muita fé. Então, mas os caras vão falar assim, no que eles acreditavam? Eles acreditavam em Deus? Acreditavam em deuses? Mas aí pensa, mas que fé que eu tô falando? A fé dos espartanos era tão forte que Leônidas foi só com uns 300 para Termópilas por causa do Festival da Carneia, que é um festival religioso. O respeito ao festival religioso era tão forte, né, que eles foram praticamente, por causa desse festival, não poderiam levar todo o exército de Esparta. Exatamente. Agora a fé que nós estamos falando, que eles tinham, é a fé dessa certeza. Eu sou o melhor. Autoconfiança. A autoconfiança. A certeza. Eles tinham isso com eles muito forte. A fé em si mesmo, a fé no treinamento, fé naquilo que eles faziam, fé uns nos outros, fé na família. Entendeu? Olha como é uma coisa muito bem ampla. Não é quando a pessoa fala fé, ela já liga logo a Deus, e não é bem assim. É algo bem amplo. Entendi. E aí conta um pouco desse processo aí, porque é uma história muito bonita, essa história sua que você já contou pra mim uma vez, e eu acho que o pessoal vai gostar muito de saber como é que foi esse processo assim de você entrar nessa instituição. Como é que você estava antes, como é que você teve que mudar sua cabeça, seu corpo, para virar um guarda municipal, um agente defensor da segurança pública? Bom, a depressão ela acaba fazendo com que a gente fica sedentário. E meus hábitos alimentares adivinham lá do passado. Como os meus pais me ensinaram a alimentar. A dieta rica em carboidrato, pouca proteína e pouca atividade física. Então, chegou uma época que eu tenho até fotos lá em casa, eu pesava 120 quilos, uma circunferência abdominal bem grande. Eu não conseguia andar, minha pressão era alta. A articulação fica toda comprometida, né? Tudo comprometido, eu não conseguia. Quando eu comecei o processo todo mesmo, que eu entrei na academia, o preparador físico falou para mim correr, eu não conseguia correr. Então ele falava, corre 3 e anda 3, eu andava 6, eu não dava conta de correr. E aquilo ali, por um momento também, me deu uma baixa, porque eu comecei a chorar. Eu olhava para o meu corpo, eu não estava satisfeito, eu chorava porque aquilo ali era uma frustração enorme. Porque eu ficava pensando, poxa, desculpa a palavra, mas que merda de homem que eu sou. Porque quebrado, falido, né, gordo, obeso, enfim, com vários problemas, crenças limitantes, e eu tinha que passar por um processo todo, enfim, aí a coisa começou a andar mesmo quando eu fiz o coach e depois eu fiz o meu projeto. Olha a importância da gente ter um passo a passo para poder seguir um projeto, porque quando fica na mente a gente se sabota. E o grande... Você escreveu, botou no papel? Botei no papel, eu tenho isso lá em casa. Bacana. Eu tenho um caderno que é um arquivo diário, vamos falar assim. Tem foto e tudo.
Porque eu sabia que um dia eu ia usar aquilo ali. O coach já tinha me dado base, eu falei, não, um dia a gente vai ter um canal, um dia a gente vai falar sobre isso e eu quero ter isso armazenado, eu quero ter isso arquivado. Então, quando eu fiz o projeto, o processo, isso serve para os irmãos que estão vendo aí, acompanhando, faça projeto e siga o projeto. Porque o ser humano, ele tem a autossabotagem para manter na zona de conforto. A zona de conforto é um lugar gostoso de ficar. Eu vou comer aquilo que é gostoso, eu vou dormir até tarde, eu vou fazer aquilo que é prazeroso, aquilo que me dá prazer imediato. Comida é muito fácil eu pegar um enlatado, pegar um miojo e fazer com 3 minutos, do que eu fazer uma refeição mais bem elaborada. Um sanduíche, né? Um sanduíche. Mortadela ali. Exatamente. Eu tô com fome, eu peço uma pizza, ou já compro uma pizza pronta ali na padaria. Sorvetinho, coisas prontas. Ou seja, a gente é preguiçoso de natureza. E sair, quebrar isso é que é importante. Entenda que a minha evolução, ela começou, foi na mente. A gente vai emagrecer, vai mudar de vida, vai mudar de crença, começa na mente. Porque olha só que interessante, como que é um processo. Nós temos as 3 irmãs, a autoimagem, a autoestima e a autoconfiança. Então, quando eu estou com a minha autoimagem, que eu era gordo, eu estava gordo, a minha autoimagem ela estava deteriorada, automaticamente a minha autoestima baixava. E só a autoconfiança baixa, você não tem autoconfiança. Então é um processo... É uma bola de neve, né? Bola de neve. E você se afunda cada vez mais. Tem muitas mulheres, pessoas que sofrem hoje justamente por essas crenças de autoimagem, esses distúrbios de aceitação também. Ela não entende por que ela não consegue evoluir, porque ela não entende isso. E só passando por um processo de autoconhecimento que você vai entender como funciona. Então quando eu comecei a me ver merecedor. Quebrança de crença. Exatamente. Porque a partir do momento que aí você começa quem eu sou, o que eu sou capaz de fazer e o que eu mereço. Uhum. Então essa pirâmide também, ela estava muito que deteriorada na minha mente. Eu também tinha que estruturar tudo isso. Quem eu sou? Se eu não sei quem eu sou, como que eu vou fazer qualquer outra coisa? Claro, e gente, o Ferreira falou uma coisa muito séria aqui, que está na mente. Você primeiro fazer o planejamento, colocar no papel, não trair a você mesmo, porque as pessoas se traem. Eu vou acordar amanhã, 5 horas da manhã para fazer atividade e tal. E acaba que você mesmo se trai, você não, deixa o horário, o soneca aqui rolando, você mesmo vai procrastinando, né? Eu vou fazer dieta, não, mas preparar a comida, vai ter aquele trabalho, vou ter que lavar a salada, é muito mais rápido ali um sanduichinho, né? Então, realmente, isso aí é um ponto muito chave aí que você falou, da gente não trair a si mesmo. Exatamente. Colocar a meta ali no papel e cumprir aquilo que tem que ser feito. E como que você faz isso? Partindo do princípio do eu, quem eu sou. Quando a sua base, na sua vida, parte do eu sou o quê? E você escreve isso, e você tem isso na sua mente, aquilo que você é, e não o que as pessoas falam. Uhum. Por mais que exista uma teoria que fala assim, que nós somos aquilo que percebe da gente. Na verdade, não é nem o que você é o que você está no momento. Você está no momento. Você fala assim, o que define a matéria não é a matéria, é o observador. Existe uma teoria sobre isso. O que define a matéria não é a própria matéria. Não, e foda-se o que os outros pensam. Exatamente. No fundo é você com você mesmo. Exatamente. Então você precisa. Por quê? Se eu não estruturo quem eu sou, que é a base da pirâmide, vamos falar assim, imagina uma pirâmide aqui. Uhum. Então eu sou. Então eu faço. É aquilo que eu tenho capacidade de fazer. E aquilo que eu mereço. Se eu começar a inverter essa pirâmide, olha que eu comecei a invertir essa pirâmide quando eu achava que eu merecia sair, beber, gastar dinheiro, viajar. Então eu inverti essa pirâmide, eu me tornei merecedor primeiro. Entendi. Para depois eu entender quem eu sou. Olha como que se uma pirâmide ela tá aqui, a base dela é muito fraca. É o que você é, o que você faz e o que você tem. Exatamente. Você tem que seguir Tomou. Por quê? Você já foi no direto que você tem, né? Você tinha no momento e... Mas eu não era.
Por isso que muitos... Você não era e sua base ficou fraca. Já viu aquela história? A pessoa que ganha na Mega Sena, é pobre, ganha na Mega Sena, depois perde tudo? É verdade. É a crença de merecimento. É a mente que... Aquilo que você falou que está aqui no segredo. Tanto que o que eu ia falar aqui, que ele deu exemplo, pessoal, dessa questão da imagem física da pessoa, a gente vê vários casos aí da pessoa que faz cirurgia bariátrica e ela volta a engordar, porque não mudou a mente, né? O mindset aí tem que estar poderoso. Então eu tenho que construir tudo de novo. Como eu falei, são processo. Você começa estruturando o processo para você chegar num determinado local. Então começa por o que eu sou, para você saber o que você é capaz de fazer, para você ser merecedor daquilo que você tem. E aí sim você consegue ficar completo. E claro, você não perde tempo com outras coisas. Eu criei estou fazendo, na verdade, um curso sobre autossabotagem. Eu me especializei, quando eu fiz o curso de coaching, em autossabotagem. Todo o processo, porque a autossabotagem ela é um processo. Ela é um processo e ela te mantém na zona de conforto. São armadilhas da própria mente ali que, né, te colocam gatilhos para você se autossabotar. E são coisas mínimas que acontecem, que você não percebe e você acha aquilo normal e você acha que faz parte de você. E no fundo é você lutando contra você mesmo para você não sair daquilo que você está vivendo. Algumas pessoas diriam karma. Poxa, parece um karma. Eu não consigo sair isso, eu não consigo virar da chave. A Zara tá latindo ali, mas... Pessoal, é isso mesmo, ó, serra elétrica tocando aqui, cachorro latindo, mas aqui é espartano, vai para frente, vamos para cima, vai na bicuda mesmo. E o bom de tudo é essa questão natural, né? Nós estamos aqui falando naturalmente. É um bate-papo aqui informal, entendeu? Exatamente. E o conteúdo aqui tá top. Voltando ao raciocínio, então, a pessoa ela tem que estruturar ao ser. Porque começa tudo aqui na mente. É tudo na mente. Então a pessoa ela para emagrecer, para ela ser rico, para ela ser próspero, para ela ser um empresário, para ela ser um guarda municipal, para ela passar no concurso, para ela, enfim, tudo está na mente. É na mente da pessoa. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu penso, eu sinto, eu ajo. Eu ajo, eu sinto, eu penso. Posso fazer o processo invertido. Então, se eu penso, eu tenho crenças limitantes, eu começo a agir de forma com crenças poderosas, fortes, que vão me conduzir para onde eu quero chegar para mudar minha mente. Eu faço o processo inverso. E a pessoa tem que entender como esse processo funciona. Cada pessoa é de um jeito, cada pessoa tem uma necessidade. E aí que entra o profissional, para poder avaliar essa situação, né? E depois nós vamos desenvolver as ferramentas que vai ajudar essa pessoa a chegar onde ela quer chegar, a ser quem ela quer ser, a conquistar aquilo que ela deseja conquistar. Algumas pessoas, às vezes, ela quer coisas simples. Eu quero ser um empresário, mas eu não consigo. Eu quero emagrecer e não consigo. Por que eu não consigo emagrecer? Porque falta emagrecer na mente. Entende? Então eu fui... É o quadro da visão primeiro, né? Primeiro eu trabalhei a minha mente. Foi todo um Você processo. já tem que se ver naquele processo de... E aí, em 2014, surgiu o concurso da Guarda Municipal. Itabirito, Brumadinho, Nova Lima, Transcontagem. Eu fiz todos esses concursos, passei em todos. Que beleza. Todos exigiam teste físico. E aí o critério que eu utilizei, justamente para eu não me sabotar dentro daquilo que eu precisava, que era emagrecer também, foi justamente que todo concurso que eu fizesse tinha que ter o teste físico. Porque eu ia ser obrigado a emagrecer, eu ia ter um quê a mais, um gatilho a mais, para eu poder trabalhar e não me sabotar. Pessoal, e esse tipo de concurso aí, eu falo porque eu já fiz também, eu cheguei a fazer esse de Brumadinho, de Nova Lima também. Esse tipo de concurso de área policial, quem é concurseiro aqui do grupo aqui e tá acompanhando esse vídeo aí sabe, você estudar para concurso não é fácil. Não. É uma inteligência que você tem que adquirir, é um estresse ali da vida do estudante. E além disso, ele ainda tinha que emagrecer. Tinha que emagrecer para poder passar na prova física. Né? Então, ele tinha que realmente se transformar mentalmente, fisicamente, no intelecto dele. Olha que processo complexo, não é fácil assim. Né? Então, realmente, se não mudar uma chavinha, você não consegue manter essa rotina. Né? Você tem que conviver com a família, com as pessoas te chamando de folgado, de ator, de encostado. Ah, claro. Porque eu vivia de bico, claro. Eu tinha que me sustentar. Nessa época eu já estava com a minha segunda esposa e ela trabalhava, eu tinha um salão, montei um salãozinho para ela, antes de tudo quebrar, de tudo faliu, eu esqueci do do salão, mas enfim. E eu vivia de bico, tinha que emagrecer
e estudando para o concurso. E já com filho, né? Um filho e uma filha, né? No caso. Já com a filha, já. Aí, rapaz, eu passei nesses concursos, 2014, mas existia um processo. Então, em 9 meses eu passei para 76 quilos. 9 meses? De 120 eu passei para 76 quilos. Nossa, muito peso. Tem foto lá, a gente na guarda municipal. E aí, eu passei na prova teórica. Depois teve todas as etapas, teve o físico, correr 2.400 metros, barra fixa, chute ram, abdominal. Preparei para todo o processo, passamos. Teve o curso de formação, né, para eu entrar na guarda. Então isso é 2015, entrei na guarda em 2016. Você virou uma outra pessoa ali. Outra pessoa. Você teve que se transformar numa nova pessoa, né? E nesse processo todo, igreja, família, né, estudando, trabalhando e as coisas acontecendo ao mesmo tempo. Porque a pessoa acha que ela vai ter que parar a vida dela para fazer uma coisa, não dá tempo. A gente tem que trocar o pneu do carro com o carro andando. Exatamente. Não dá para parar. Trocar o pneu do carro com o carro andando. Você falou uma coisa que é muito complexa aí, que é muito difícil aí. Exatamente, a vida não para, tem que esperar arrumar tudo para você continuar andando. E sem contar, pessoal, a gente sabe aqui do preconceito das pessoas, né? A partir do momento que você muda, as pessoas já começam a te julgar, já começam a te sabotar. Às vezes a própria família, você começa a fazer dieta dentro da sua casa mesmo, seu pai e sua mãe, não, que isso, não. Aí você vai numa festa de família, não, só um docinho, só um refrigerantezinho não vai te matar, né? E aí a gente começa a ser julgado, concurseiro principalmente. Concurseiro dentro de casa estudando é vagabundo. Vai ficar dentro de casa estudando é vagabundo. Para a sociedade você é um vagabundo. O maior desafio era você manter a dieta, né? E, é claro, o fato da religião. Porque nessa mesma época, depois eu passei a frequentar a igreja evangélica, aceitei Jesus, me batizei e comecei a caminhar para a igreja evangélica. Obviamente, alguns amigos, eles, por si só, eu não tirei ninguém da minha vida, eu não tiro ninguém da minha vida. Por eles mesmos foram se afastando, porque você não bebe mais, você não vai para balada mais, você começa a selecionar tipo de pessoas, linguajar, né? Então, por si só, as pessoas foram se afastando. E claro, outras pessoas foram chegando. A gente atrai aquilo que a gente comunica. A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Também. Eles falam muito isso. Você vai trocando seus hábitos, você vai trocando sua energia, você automaticamente vai trocando as pessoas. Exatamente. Olha só, o que eu falei que é importante você entender. A gente atrai aquilo que a gente comunica. E como que a gente comunica? Através da sua barba ela comunica algo. O seu cabelo ele comunica. A sua forma de vestir, a sua forma de se posicionar, a forma de sentar comunica. Tudo que a gente faz comunica. A forma de falar, o tom de voz, tudo está comunicando. A comunicação não é só falar. Os gestos, tudo que está na sua vida, a sua casa comunica. Entende? Então as pessoas elas vão te observar, elas vão interagir com você conforme aquilo que você comunica. E tem pessoas que vão se identificar com a sua forma de comunicar e tem pessoas que não vão se identificar. Automaticamente vai acontecendo um processo ali de seleção. Então, ou seja, se você não é concurseiro, se você não é adepto à atividade física, se você não é adepto à alimentação saudável, quando você começa a atender para esse lado, de fazer atividade física, de conversar sobre alimentação saudável, de falar sobre concurso, a sua energia pessoal, é outra. Você atrai essas pessoas também, que estão em busca do mesmo objetivo que o seu. E aí você começa, é claro, eles falam, leão anda com leão, e é verdade. Tubarão anda com tubarão, e é verdade. As pessoas grandes, elas vão andar com as pessoas grandes. E é uma energia positiva, pessoal. É uma luz, na verdade. A pessoa que estava ali no bar, na droga, às vezes, sabe, que está com aquele tipo de convivência, né, sedentária. E tal, ela começa a mudar os hábitos dela, automaticamente vem luz pro corpo dela, e aí quem está em volta com ela não aguenta ficar perto daquela luz, né? Vai afastando naturalmente. Sabe o que eu acho mais interessante, serve para você? Que a maioria das pessoas não pensam assim. O tubarão, ele anda com o tubarão sim, mas tem mais tubarão ou mais sardinha? Tem mais sardinha. Tá entendendo? Então a gente tem que começar a analisar. Tem mais águia ou galinha, né? Pois é, companheiro. E as pessoas, elas não. A maioria das pessoas não dão conta, elas não querem. Por preguiça, por desdeixo, por qualquer outro motivo, elas não querem. Na verdade, elas não querem um trabalho, querem se manter vivendo a vidinha dela, normal, e ganhando aquilo que ela ganha, fazendo aquilo que ela faz.
aquilo que ela foi programada para poder fazer. Por isso que isso... Uma vida conformista, né? Exatamente. Por isso que para cada 10 pessoas tem um líder. É verdade. Não é que nasce um líder, mas ele mesmo se destaca por si só. E é ele que vai correr atrás, é ele que vai ser o chefe, é ele que vai ser... Ele vai puxar para frente, vai ser o combustível, né? E claro, dá para eu ser? Obviamente, dá para eu ser. Mas existe muito mais trabalho. E muitas pessoas não querem esse trabalho. E é justamente o que eu ia te perguntar aqui agora. O que o espartano da vida moderna, quais são as características para ele poder sair dessa área de conforto? O que ele tem que ter? O que ele tem que adquirir? Qual é a forma que realmente que ele tem que pensar, assim, que você acredita que ele tem que pensar para poder se destacar mesmo, para não ser mera galinha, para simplesmente se transformar numa águia? A sua pergunta é muito boa. E se fosse para eu falar, eu ia ficar aqui talvez o dia inteiro. Mas eu resumiria a minha fala trazendo o tempo. O que nós temos de maior valor hoje? Qual é o ativo que nós temos de maior valor? Não é o ouro, não é a prata, é o tempo. É o tempo. Se a gente conseguir... Dinheiro recupera, tempo não. Não tem jeito. Se eu pudesse comprar 10 minutos do seu dia, eu compraria. Mas eu não posso. Eu tenho 24 horas assim como você. A maneira com que eu utilizo o meu tempo vai determinar o meu sucesso ou o meu fracasso. Se eu vou passar na Netflix, se eu vou ficar no celular, nas redes sociais, quanto tempo eu passo nas redes sociais à toa? Não vou falar para trabalho. Tem pessoas que usam as redes sociais para trabalho. Sim. Não é errado. A maioria das pessoas usam de 3 a 4 horas, às vezes chegando até a 6 horas só de... Aí eu vou... Que é uma média que eu estudei, fiz uma estatística aí. Não leia um livro, não vê um filme que vai te impulsionar. As pessoas procuram lazer o tempo todo, ou seja, procuram prazer imediato o tempo todo. Dopamina. E o espartano da vida moderna, não. Por isso que é muito importante a pessoa ela ter o quê? Ela ter, primeiro, um planejamento. Para ele não perder tempo. Se eu perco tempo, eu perco dinheiro, eu perco vida. E vida não se recupera. Por mais do que eu faça, eu não vou conseguir recuperar o meu tempo. É verdade. E se eu não consigo recuperar meu tempo, eu também não consigo recuperar a minha vida. Recuperar não. Eu vivo coisas novas, mas o que passou, passou. Mas eu não recupero. É verdade. Não tem jeito. Aquele minuto, esse minuto que nós estamos falando agora, o próximo minuto já é passado. Daqui uma hora já vai ser passado. Eu só consigo fazer olhando para frente. Então, se eu consigo planejar o meu tempo de forma que vai me impulsionar, e como que eu vou fazer isso? Eu tenho que dividir a minha vida, não tem jeito. São vários setores, você tem que gerir aquilo ali, quais as atividades de alavancagem, quais as atividades de manutenção. Eu falo dos principais, onde você vai tratar a espiritualidade, a saúde, né? As finanças. Então a gente começa a trabalhar por aí. Saúde, finanças. Eu preciso ter uma saúde, porque se eu não tiver saúde... Você não quer fazer nada. Eu não consigo fazer nada. Mas aí também eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer dietas mirabolantes? Não. Se você parar para analisar o livro A Única Coisa, qual é a única coisa dentro da saúde que vai me impulsionar para o sucesso? Aonde eu quero chegar? Se eu fizer uma dieta, uma atividade física. Ponto. Você já mexeu ali em 90%. A dieta e atividade física já mexeu Exatamente. Em muita coisa. Se você trabalhar a sua dieta em atividade física, eu não estou falando de academia, não importa, seja uma natação, uma corrida. Não tem desculpa, pessoal. Isso atividade aí, 15, igual a gente conversou antes, né? 15 minutos por dia que você dá 2 voltas no quarteirão aqui, você já está suando, já está queimando caloria. Exatamente. Então, atividade física conciliada com a alimentação, você já trabalhou o seu corpo, o seu físico, a sua saúde. Segundo lugar, você vai trabalhar suas finanças. Você precisa ter um plano financeiro. Quanto eu gasto, quanto eu recebo. Eu quebrei por conta disso. Eu achava que todo dia que entrava era meu e eu gastava sem saber aquilo que estava entrando. Sem olhar para o dia de amanhã. Simplesmente chegou. E tem pessoas que são assim, né? Elas não olham para o dia de amanhã, elas não entendem que a vida vai dar porrada nela financeira, né? É claro, pessoal. O que também me levou para o buraco, vamos falar assim, é não pedir ajuda, o orgulho. Peça ajuda, não está dando conta, peça ajuda. Procure um profissional da área, procure um coach, procure um contador, psicólogo. Peça ajuda, levanta a mão e fala, olha, eu preciso de ajuda, não consigo, sozinho não dou conta. Então, assim, em função do meu orgulho, eu perdi muito tempo. Eu saí, o tempo que eu fiquei no buraco poderia ter sido menor
se eu tivesse buscado uma ajuda antes. O seu orgulho te deixou sozinho. Deixou sozinho. Aí eu vou para a espiritualidade. Cara, espiritualidade, eu vou falar de Deus. Claro, eu sou evangélico hoje, então eu vou falar de Deus, eu vou fazer uma oração, vou fazer um jejum, vou pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho de Deus. Isso eu também estou crescendo e trabalhando a minha espiritualidade. E aí por aí vai. Então eu preciso separar a minha vida em áreas, e dentro dessas áreas, o que eu preciso fazer dentro dessas áreas, olha a pergunta, o que eu preciso fazer dentro dessas áreas que vai me levar, que vai me conduzir para o meu resultado esperado. Então eu começo a fragmentar o meu dia e faço isso todo dia, paulatinamente, todos os dias. E ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu vou sentindo os resultados. Ninguém emagrece da noite para o dia. Ninguém fica rico da noite para o dia. Sim. Isso é uma utopia, mesmo se ficar, perde. E se eu faço uma dieta louca da lua, do que for, emagreço 10, 15 quilos no mês, depois eu vou engordar tudo de novo, porque a mente que não estava equilibrada para fazer aquilo ali. Não estava equilibrada. E você falou uma coisa interessante, que é a divisão. Porque as pessoas são muito assim, qual que é o seu sonho? Não é o seu sonho. Você tem várias áreas da vida, você tem vários sonhos em cada área. Outra coisa também importante, que quando existe um desequilíbrio natural. Sim. Eu vou equilibrar todas as áreas. Não existe isso. É difícil. Não existe. Não existe. Não tem como. Porque quando você foca numa área, você desfoca em outra área. A Bíblia fala que é impossível agradar dois senhores. É bíblico, né? É bíblico. Então, eu não posso agradar dois senhores. Enquanto eu estiver dando atenção para um, eu estou tirando a atenção de outro. Ou seja, se eu estou dando atenção para a minha área naquele momento, olha que interessante, naquele momento, naquela hora... O hiperfoco espartano. Hiperfoco espartano. Então, eu vou acordar às 5 horas da manhã e vou para minha atividade física. Eu tenho ali um hiperfoco espartano naquela área. Então, a minha atividade física é até 8 horas da manhã, agora eu vou estudar. Isso vai da rotina de cada um. Você tem que pegar a sua rotina e dentro da sua rotina encaixar essas atividades. E tem a questão da alimentação. Eu vou trabalhar meu social. Quando? Que hora que eu vou trabalhar meu social? Eu preciso de pessoas, relacionamentos. O ser humano é um ser que foi feito para se relacionar. E quando? Com quem? Como que vai ser? Network. Que tempo que eu vou ficar aqui? Eu preciso daqui? Preciso. Quanto tempo? Sim, e a questão até do minimalismo. Pessoas que às vezes não acrescentam nada na nossa vida, pessoas que a gente tem contato social que a gente não precisa ter, que grupos de WhatsApp e tal. Por que você não vai se munir nesse social com pessoas que vão te agregar, que vão te, igual você falou, vai ver um filme, vai ver um filme que vai acrescentar conhecimento. Exatamente. Não é proibido ver o filme, ler um livro. Mas que use isso de forma inteligente, né? Use o lazer de forma inteligente. Vai fazer um social com pessoas que podem te acrescentar uma ideia nova, pro seu negócio, pra você crescer, pra você melhorar a sua saúde, né? Esse negócio de as pessoas falarem assim, eu tenho que ser eclético, conhecer de muitas coisas. Até onde que isso é importante? Eu sou guarda municipal, eu tenho que conhecer de lei. Então hoje eu vou dar mais atenção de lei. Eu posso ler, sei lá, Harry Potter. Posso ler, mas eu tenho que estudar sobre leis. Mesmo que eu vou dar menos atenção naquilo ali, dentro do espaço que eu estipulei para poder crescer intelectualmente. Então dentro daquele período que eu coloquei para estudar, seja 2 horas por dia, qual é o tempo que eu vou dedicar para aquilo ali? Eu posso tirar 20 minutos para ler um livro que é diferente daquilo que eu quero e depois eu volto para o meu objetivo. Na verdade eu faço isso. Eu começo a conciliar livros. Eu não leio um livro por vez. Isso sou eu. Eu leio 2 ou 3 livros por vez. Você faz um rodízio. Eu faço rodízio. Isso me ajuda a pensar na outra história, isso me ajuda a mentalizar o que a outra aconteceu. Peraí, eu tenho que voltar, eu tenho que pensar. Então, na verdade, 2 livros é o que eu leio por vez. Eu não consigo ler um livro de cada vez. E é uma técnica que eu utilizo comigo e dá super certo. Mas você consegue entender? Claro, eu consigo absorver das 2 coisas. E me ajuda bastante. Então, assim, num resumo dessas características aí que você falou, saindo da área de conforto, fazer a gestão de tempo, esporte, literatura, alimentação. Mas veja bem, a partir do momento que você faz um plano, um projeto, onde você vai separar a sua vida por setores, e o que, olha a palavra, e o que eu preciso fazer... As ações. Entram mais algumas perguntas. A outra pergunta é, o que eu preciso saber? Certo. Competência para fazer aquilo ali. Exatamente. Então, o que eu preciso saber
o que eu preciso fazer e com quem eu preciso me relacionar. Por quê? Se eu quero falar sobre finanças, eu tenho que conversar com pessoas que estão relacionadas a finanças. E se o meu desenvolvimento pessoal é na área militar ou na área da guarda, na área, no caso policial, eu também quero crescer nessa área, então eu tenho que me relacionar com pessoas que são dessa área. Né? Igual eu te falei, eu tenho amigos que são militares, eu sou guarda municipal de carreira hoje, mas eu converso com meus amigos que são militares. Você até fez um curso agora de especialização, né? Exatamente. De tiro, né? De armas. Nivelamento. Curso de nivelamento. Então a gente tem que pensar, primeiro, o que eu tenho que saber, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso me relacionar. Então são perguntas que as pessoas têm que anotar, ter respostas para essas perguntas, porque elas vão direcionar o seu estudo, o seu trabalho. E isso aí que você falou das pessoas é interessante, porque volta naquela questão que você falou do orgulho, o tanto que é importante a humildade aí para pedir ajuda para um mentor, que naquela área que você quer dominar, alguém já passou. Igual o Thiago Brunet fala, tudo que você está com dificuldade na vida, alguém já passou por aquele problema e ele escreveu um livro sobre aquilo. Por que o profissional é importante? Porque ele vai te ajudar a não perder tempo. Porque você sozinho, você vai atacar todas as áreas. O profissional ele vai conseguir identificar junto com você aquilo que você necessita. É igual o personal. O personal trainer hoje dentro da academia ou coach de emagrecimento, enfim. Ele vai identificar qual é o exercício que você precisa. Ele estudou aquilo ali, ele já passou por experiência. Então já sabe o que deu certo, o que deu errado. O que deu errado. Então ele vai passar exatamente aquilo que você precisa. Ou seja, você não perde tempo. Lembra do que eu falei no início? É tempo. Tudo é tempo. E para você não perder tempo, é preciso planejar. E esse planejamento vai te ajudar, é claro, obviamente, a economizar tempo. Para que você tenha um tempo de qualidade com as coisas. Com sua família, com o seu lazer, com o seu esporte, enfim. Para que você possa se desenvolver. E o conjunto, o resultado final, quanto mais você não se sabota, quanto mais você se supera a cada dia, quanto mais você consegue fazer isso paulatinamente, sem se sabotar, eu acho que para mim é o espartano na vida moderna. E não importa a área, que ele está querendo crescer, desenvolver. Ele tem o hiperfoco espartano, ele vai para cima, ele sai da área de conforto, ele não procrastina. Exatamente, não é o que isso. Que tipo de porrada que a gente dá? É a porrada no livro, é a porrada nos estudos, é a porrada no crescimento, porque eu preciso... Com essa é sem piedade, isso eu concordo. E o melhor de tudo, não podemos esquecer, tudo que nós fazemos é resultado. Tudo que nós fazemos hoje pode ser medido, mensurado. Nós não podemos esquecer de mensurar aquilo que eu estou fazendo. Por quê? Hoje eu tenho, exemplo, 100 quilos. Para eu chegar lá nos 70 quilos, eu vou ter que fazer um processo. Caminho. E eu preciso medir, eu preciso mensurar. Dividir em etapas. Exatamente. Quanto que eu tenho que perder? Eu quero chegar lá, mas daqui quanto tempo? Um ano? Se é um ano, eu tenho, no caso, 12 meses, 12 dividido por 30, eu vou saber quantos quilos eu tenho que perder por mês. Mas é uma média. Eu posso fazer uma média, eu posso perder mais ou menos durante aquele determinado período, mas eu sei que no fim daquele processo, no fim daquele período, eu tenho que perder 30 quilos. Então, tudo tem que ser mensurado, até mesmo para saber se você evoluiu ou não. Se você chegar lá, não se frustra. Se você não chegar, por quê? Você atingiu o resultado. Pega um plano, você lembra que eu te falei isso? Pega um plano e segue até o fim. Mas segue até o fim. Não fica mudando o plano no meio do caminho. Sim. O que aconteceu comigo foi justamente isso. Eu peguei um plano... Comigo também. E fui direto. Eu fui direto. Em 3 meses... Não, comigo foi o contrário. Eu fiz um monte de coisa. Não. Eu pensei o seguinte... Eu preciso saber... O meu funcionou rápido porque eu já tinha um conhecimento. Então eu fiz 3 meses. 3 meses eu fiz um apanhado, fiz um relatório. Qual foi a minha evolução nesses 3 meses? Daí eu mantenho ou eu tenho que trocar alguma coisa? Foi aonde, no final dos 3 meses, aí eu falei assim, aqui eu vou manter e aqui eu preciso mudar. Clareza, né? Clareza. Jerônimo fala muito isso, porque às vezes as pessoas elas não... eu quero emagrecer, não, mas você já tem que se ver com aquele corpo, com aquele peso. Como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Como é que eu vou saber que eu cheguei lá? Quando eu estiver assim.
E as pessoas, às vezes, elas não fazem isso, né? Porque as pessoas ficam tentando. O grande problema hoje é as pessoas que tentam uma dieta, tentam outra dieta, tentam outra dieta. Qual que te favoreceu? Você não foi até o final. Você não foi até o final. Eu falo porque isso aí, pessoal, eu fiz muito isso na minha vida. As pessoas vão fazendo tentativa e erro, tentativa e erro. Eu sou desse jeito. É aí que tá. As pessoas elas não mantêm constantes no mercado, seja ele financeiro, o que for, justamente por conta disso. Começa um projeto, depois já vai para outro e vai para outro. Fracassar não é não conseguir atingir o resultado. Fracassar é desistir. As pessoas têm medo de fracassar. Então elas, pensando que vai perder, elas param. Ou desistem, ou mudam o processo. E aí que está o erro. O erro está justamente no mudar o processo no meio do caminho, sem chegar no local que você queria. Porque quando você chegar lá, se você estipulou 3 meses, vai até o fim. Cara, não está dando certo, vai até o fim. Encontra um resultado. Se foi 3, 2, 1, 0, o que for, você vai conseguir mensurar. A partir daqueles 3 meses, você faz um balanço. Balanço. O que eu preciso mudar? E você faz as mesmas perguntas. O que eu preciso aprender, o que eu preciso fazer, com quem eu preciso me relacionar. E aí você começa o processo de novo com o resultado. Então no seu primeiro trimestre você encontrou um resultado. No segundo trimestre, qual foi o resultado que você encontrou? Aí você manteve algumas coisas, aquelas coisas que você manteve, você continuou crescendo? Ou parou, estagnou e parou por quê? Se cresceu, tá dando certo, mantém. Aquilo que não deu certo, as mesmas perguntas. O que eu tenho que fazer. O que você tem que mudar? Exatamente. E aí eu preciso de chegar no final desse processo. E as pessoas não têm paciência de esperar esse tempo para ela poder mensurar, para ela poder fazer um balanço e ver aonde ela está errando, para ela poder continuar crescendo. O resultado determinante na minha vida foi justamente seguir isso, não quebrar E até o final. E até o final. E até o final. Eu preciso de ter um processo e eu preciso chegar num resultado para que todo o resultado ele pode ser alterado. Todo resultado ele pode ser manipulado. Eu posso melhorar o meu resultado. E aí depende de quê? De ter essas perguntas. O que eu tenho que fazer, o que eu preciso saber, com quem eu preciso me relacionar e para mim chegar lá. Muito bom. Pessoal, e o que ele falou aqui, isso aqui é essencial, porque o que ele acabou de dizer aqui, eu vou falar agora até de uma forma, reflexão espartana. Você estava com saudade da reflexão espartana? A reflexão espartana muito boa, o que a gente pode fazer é o seguinte, a pessoa que troca de projeto no meio do caminho, não vai até o final, no fundo, ela desistiu, mas ela está encobrindo a desistência dela com a troca de projeto. Exatamente. Ela está enganando a ela mesma, mas ela, na cabeça dela, não, eu só troquei de projeto, eu não parei, eu não estou deixando de tentar. Mas no fundo ela desistiu sim. No fundo ela desistiu de ir até o final daquele outro projeto. No fundo ela é uma perdedora sim e ela está enganando a mente dela como se não fosse. Né? Já viu pessoas que começam a relacionar com uma pessoa, ela termina com essa pessoa, começa a relacionar com outra, aí depois ela termina com essa pessoa, começa a relacionar com outra, e ela nunca se firma em relacionamentos. E pessoas em empregos também. Começa a trabalhar numa coisa, depois troca de projeto. Isso vale para tudo. Ah, é aquele vavado sai de baixo, monta em cada vavatur, vava não sei o quê, e cada dia tem uma empresa nova e Vale nunca termina tudo. nada. Nunca se especializa em nada, não aprofunda em nada. Exatamente. Ao invés de eu pegar o meu relacionamento, hoje não tá legal, senta com a pessoa, conversa, olha, não tá legal isso, vamos crescer, vamos evoluir, vamos fazer isso. A pessoa não conversa. Quebrou, eu jogo fora. Ela não conserta. Sociedade descartável. Exatamente. Então hoje as pessoas estão cada vez se relacionando, se eu casar, eu vou casar hoje, se não der certo amanhã eu separo, não é bem assim. Eu vou começar a fazer algo, se não der certo amanhã, eu vou entrar na guarda, se não der certo amanhã eu saio, faço outro concurso. Clareza de onde eu quero chegar, clareza de objetivo, clareza de propósito, clareza de missão, porque tudo que perde o propósito, que não tem propósito, perde o sentido de existir. Já parou para pensar nisso? É verdade. Tudo que não tem propósito perde o sentido de existir. Entende? Porque o propósito ele te guia, ele te motiva, Exatamente. ele te dá uma direção, ele faz você levantar da cama e falar assim, quero trabalhar, quero fazer acontecer. É como se fosse assim, o alvo, o foco, a motivação. É o seu propósito ali. O motivo pelo qual eu ajo, motiva a ação, o que motiva a minha ação. Entende? Uhum. Quando eu falo, eu saio de manhã de Belo Horizonte, trabalho em Itabirito, então eu saio de lá,
para vir trabalhar aqui, se não tiver um propósito muito forte, fica tudo na estrada. Eu vou sair, eu vou desistir, eu vou parar. Existe um propósito muito grande. E não é só financeiro. Porque financeiro a gente faz outro concurso, a gente estudou, a gente aprendeu a passar em um, passa em 10, passa em outro, entende? Mas não é isso. E a sua missão? O que vão lembrar de mim? Né? Tem o filme, pelo que você vai ser lembrado. As pessoas vão lembrar de você pelo quê? Pelo que o que você fez que impactou a sociedade. Que o seu propósito vai gerar o seu legado. E qual o legado que você deixa? Exatamente. Quando pensarem em Ferreira, eles vão lembrar do quê? Exatamente. E hoje eu tenho crianças não, porque agora já são adolescentes, que às vezes me param na rua, você já esteve lá na escola, você conversou comigo, você falou sobre isso, falou sobre aquilo. Então, isso me deixa motivado. Não tem dinheiro que paga. Não tem dinheiro que paga ver um aluno que você fez uma palestra, que você ensinou algo, que você falou algo durante uma palestra, que aquilo ali mudou a história dele. Transformou a mente dele. Exatamente. A forma dele conduzir, de agir daqui para frente como adulto. Exatamente. E isso é a nossa missão quanto polícia comunitária. Então, olha só, é uma missão que entra espiritual, entra a questão do propósito de carreira, né? Do profissional, e entra como pessoa. Enfim, tudo está interligado. Desenvolvimento pessoal. Tudo está interligado. É verdade. Bom, pessoal, e o canal Espartano da Vida Moderna, como vocês sabem aí, é um canal que se inspira muito nos guerreiros antigos, né? Nos espartanos, né? Nos samurais, Aquiles, os guerreiros gladiadores, né? E a gente busca, né, usar um pouco dessa selvageria dos guerreiros, essa questão do mindset, essa questão, né, da força. E a gente tenta aplicar alguns conceitos disso na vida moderna de hoje. O espartano da vida moderna, ele é meio que isso, ele é um guerreiro, né, que tem algumas características daquela de guerreiro para ser utilizado nos dias atuais. E agora eu vou perguntar aqui para o Ferreira, o que ele acha, assim, o que ele vê, assim, como, da filosofia espartana, o que mais inspirou ele, assim, o que ele mais tem uma compatibilidade, assim, das características que mais ele pode, que ele gosta mais, que acrescenta mais na vida dele, assim, que ele vê que aquilo ali faz mais sentido para ele? Bom, aquilo que impulsiona a gente, e eu sempre bato na mesma tecla, é a questão da mentalidade. A mentalidade espartana é algo magnífico. É algo que começa na gestação, passa de geração para geração. A criança ela já é doutrinada para a guerra. É verdade. E no caso a guerra deles lá era uma guerra física mesmo, de porrada, disputa por território, etc. Mas se a gente for pegar o que é a nossa guerra hoje, quais são os instrumentos quais são as nossas armas e atrás de que nós estamos querendo conquistar? Então, por isso que eu penso sempre na mentalidade, porque aí vai servir para tudo. Não importa o que você quer ser, aonde você quer chegar. Se você utilizar da mentalidade que eles tinham, ou seja, foco, treinamento, disciplina, tudo isso vai te impulsionar, vai te catapultar para onde você quer chegar. Ou seja, a guerra que você está batalhando ali, no campo que você está batalhando para poder conquistar algo, você vai precisar dessa mentalidade, disciplina, exatamente, um mindset de guerreiro. Qual é a guerra que você tem lutado? Qual é a guerra que você está lutando? Quais são as armas que você está utilizando? Você é disciplinado? Você é compromissado? Você tem foco? Você tem fé naquilo que você está fazendo? Qual é a sua missão? Então, voltar para casa como um covarde, isso era algo inadmissível para o espartano. Vergonhoso, ele preferia morrer no campo de batalha do que viver com a vergonha. Exatamente, volta sob o escudo, volta morto, mas honra. E eles tinham prazer de lutar. Era algo que eles queriam a guerra, eles ansiavam pela guerra. Eles gostavam do processo. Exatamente. E hoje, se fosse para a gente levar as nossas crianças, nós temos que ser, por exemplo, eu não fui tratado ou criado desta maneira. Então, isso me fez tropeçar no meio do caminho. Perdeu muito tempo. Perdi muito tempo. Então, o que eu passo para os meus filhos hoje é justamente essa questão do foco, da disciplina, da persistência, perseverança dentro daquilo que eles querem fazer. Se eu quero ser um médico, não importa qual é a luta, qual é a guerra que você está lutando, ou seja, qual é o objetivo que você deseja alcançar. Você precisa ter esse mindset, essa mentalidade de ser disciplinado, de ser focado, determinado, guerreiro, não parar,
resiliência. Não desistir. Cai, levanta, faz de novo. E isso. O espartano da vida moderna, ele representa isso. É o concurseiro que passa, é o rapaz da academia que vai emagrecer, ele é guerreiro. Por isso que são várias pessoas que tem no grupo, diferentes, lutando em várias frentes de batalha. Mas exatamente. O que eles têm em comum é a mentalidade. Porque eu vou utilizar para qualquer área, eu vou utilizar para tudo. Para finanças, enfim, para qualquer área, Tá tudo na nossa mente. Na nossa mente, é aqui dentro. Eu preciso crescer aqui, desenvolver aqui e não me sabotar. E para não sabotar, eu preciso me conhecer. É todo um processo. Então não é simplesmente eu faço e vou e pronto, acabou. Tá vendo que eu preciso de me conhecer? Conheça a ti mesmo. É necessário. Autoconhecimento. Autoconhecimento. Pessoal, eu concordo com o Ferreira, porque o pessoal fica falando, não, porque eles são guerreiros, eles não perdiam batalhas, eles eram muito fortes, mas eu concordo que a maior força dos espartanos também era mental, porque é uma mente que já estava preparada para superar a adversidade, para não ter medo da dor, para sentir dor e continuar caminhando, mesmo com a dor, mesmo machucado, né? Os espartanos mais exaltados eram os mais antigos e mais sequelados de batalha, né? Engraçado você falar sobre isso, porque, igual, por exemplo, imagine se eles tivessem medo. Já parou para pensar quais são as reações químicas ou psicoquímicas, biofísico-químicas no nosso organismo? Parou para pensar? O medo ele paralisa ou o medo te faz atacar? Pessoas que agem por impulso, porque estão com medo. Um policial hoje ele pode sacar uma arma e atirar numa pessoa por medo. Por medo. Em compensação, ele também pode fazer algo que também vai salvar uma vida de uma pessoa no impulso. No impulso, por medo também. Então, várias situações na vida da gente vai determinar. O medo ele paralisa ou ele te faz atacar. O medo vem muito do desconhecido também. A pessoa que não tem muito conhecimento ou não viveu muito aquela experiência, aquele assunto, né? Ela fica realmente mais paralisada em relação àquela situação, porque às vezes ela não sabe como agir perante aquela situação. Mas como os espartanos, guerra para eles era rotina, é igual você vai jogar bola no final de semana, para eles era entrar em campo de batalha. Então, antes da batalha, eles estavam pintando o cabelo, eles não estavam sentindo medo, né? A partir do momento que você entra várias vezes em campo ali, de forma, né? A mente fica blindada. Você perde o medo automaticamente ali nesse sentido, né? O interessante de falar isso é medo de falar em público, dar uma palestra. Isso. Você vai ter que dar uma palestra, e aí? Ótimo exemplo. É um exemplo interessante, porque eu passei por isso. Você já deve ter passado por isso. Hoje, eu cumpro com algumas funções dentro da igreja que eu frequento. Na falta do pastor, a gente prega a palavra de Deus, a gente sobe no altar e a gente vai evangelizar as pessoas. E de repente você está ali com 50, 60, 100 pessoas dentro da igreja e para mim foi um desafio, porque falar em público é complicado. E falar organizando um pensamento. Várias gerações diferentes, né? Exatamente. Você organizar um pensamento dentro de algo que, é claro, você precisa também de inspiração do Espírito Santo. No caso da nossa fé, né? Então você é auxiliado pelo Espírito Santo. Mas nós somos auxiliados pelo Espírito Santo em tudo que a gente faz. Então... Quem tem Deus, né? Quem tem intimidade com Deus, tem essa inspiração constantemente mesmo. Constantemente. Mas o medo, ele tá ali. Ele é real. E você tem que conviver com o medo. Todas as vezes que eu subo para poder pregar, eu estou com medo. A diferença é o que você falou, é a experiência que você vai adquirindo a cada pregação, como você reage ao medo, como você se posiciona sentindo o medo, né? Porque enquanto você sente medo, uma carga química está sendo disparada no seu organismo, na sua corrente sanguínea. Você está ali com adrenalina a mil. E como é que cortisol, você converte essa energia numa coisa positiva ali? Você está com cargas negativas também, porque o cortisol, ele, de certa forma, ele é negativo. O cortisol é negativo, a adrenalina, de certa forma, é negativo, porque ela vai te impulsionar, vai te fazer tremer, ela vai vão ocasionar reações no seu corpo que para aquele momento ela não é ideal. De repente, se um cachorro estiver correndo na sua direção, a adrenalina vai ser importante.
para te dar oxigênio nos músculos para você vazar. Mas para aquela situação não. Quando você está falando em público, o medo, a adrenalina, o cortisol, ele vai te atrapalhar bastante. E como você reage a isso vai determinar o seu resultado final. E é a soma das experiências, né? Quanto mais você fala em público, mais calmo mais você vai dominando esse sentimento, né? É a experiência. A experiência. Quanto mais você passa por uma situação, hoje mesmo, eu posso falar de vendas, porque eu já vivi vendas. Eu posso falar sobre mecânica, porque eu já fui mecânico. Então eu posso falar por diversas coisas que eu já vivi. A gente fala daquilo que a gente viveu. Falar de sair do buraco, eu posso falar com você, porque eu já saí. Entende? Porque a gente já viveu a experiência. Então a gente tem algo para compartilhar. Então, e falar em compartilhar, eu queria que você compartilhasse um pouco desses novos projetos seus na questão da igreja, como diácono. Você está entrando agora no mercado de trade também. Sim. Essa questão na veia que você sempre teve do empreendedorismo, uma mensagem bacana para você deixar aí em relação a esses projetos aí, as competências que você vem adquirindo para poder executar esses projetos, para pessoas aí do grupo também que estão nessa área aí, né, poder se inspirar ou, né, de certa forma, pegar uma... Bom, eu sou guarda municipal de carreira e isso é uma missão na minha vida hoje. Então eu estou desenvolvendo um projeto na área de educação para o trânsito, algo que será apresentado no futuro. Na oportunidade a gente vai estar trabalhando. Lá a guarda é dividida em setores. No momento eu não estou no setor de educação, mas assim que o projeto estiver concluído, será apresentado e a gente, eu tenho certeza que o nosso comandante, que é hoje uma mulher, ela vai sensibilizar para essa área. A questão... Qual foi a pergunta mesmo? Esses outros projetos seus, na questão da igreja, como diácono, sim, a sensação mesmo, as competências que você vem utilizando ali, que você vem aprendendo com todo... E esses outros mercados, o trader, né? Em relação à igreja, hoje eu fui separado como diácono e a gente estuda a palavra de Deus. Existe um processo, a pessoa vai, será que ela vai ser pastor? Pastor é muito complicado. Você vai cuidar de pessoas, enfim. Mas eu tenho uma competência, estudei para coach, você vai ajudar pessoas. Sim, tem alguma coisa a ver, mas não é simples. Né? Hoje eu estudo, chama Extem Brasil, a escola de ministérios, forma pastores, forma missionários, forma evangelistas, pessoas que querem conhecer mais a palavra de Deus, mais sobre Deus, sobre a fé, sobre a teologia de um modo geral. Porque você vai estudar ali teologia de um modo geral. E até mesmo para ser capacitado, habilitado para poder, às vezes, no caso, como você vai evoluindo no processo, né, você pode dar aula no futuro. Então, essa é a caminhada que eu estou no momento, desenvolvendo. Porque a palavra diz que crescer em graça e conhecimento. Então, o que eu faço crescer em graça é a oração, o meu relacionamento com Deus. E o conhecimento é o meu relacionamento comigo, e claro, com conhecimento. Buscando um pouco mais da palavra, buscando todo dia conhecer mais. E eu acho interessante que você pode estar linkando também esse propósito seu, né, que veio da área de programação neurolinguística, de coach, para poder entender e repassar a mensagem da Bíblia de uma forma até mais profunda, até mais inteligente, né? Com certeza. Porque não é simplesmente, o pastor ele só pega a Bíblia, lê ali e transmite. Não, a forma de transmitir vem muito, né? Esses outros conhecimentos te ajudam muito a aprofundar aquilo ali de uma forma que às vezes as pessoas não enxergam. Eu não tenho dúvida disso. É claro que a primeira inspiração, ela é espiritual, não tem como. Se a pessoa ela não busca a Deus, ela não jejua, não tem uma preparação espiritual, fica muito difícil para ela, materialmente, carnalmente falando, transmitir. Por mais que eu seja bom em oratória, por mais que eu tenha feito curso de oratória, somente na oratória fica difícil você transmitir a paz que ela vem do Espírito. Então, é necessário que você tenha essas duas coisas. Ajuda bastante. É claro que você vai sair de situações na hora de uma pregação ali, porque eu tenho
Claro, eu fiz um curso, eu estudei, eu vou conseguir sair de algumas situações, de um esquecimento, por exemplo. Porque a gente para, toma uma água, conversa, muda de assunto, volta depois. Isso é técnica. Mas inspiração espiritual, aí vem do Espírito Santo. Entendeu? Novos projetos. Aí é uma surpresa. Estou preparando um canal do YouTube. Você pode ver que eu estou um pouco mais fortinho. Estou malhando na dieta da engorda. Pegar a massa, né? Pegar a massa. Estou trabalhando na engorda, o rosto tá redondo. Buscando aí ganhar um pouco de massa, de peso. Porque eu quero fazer o processo inverso agora. Então eu tenho que engordar e depois eu vou fazer emagrecer de novo. E aí esse canal vai mostrar justamente essa questão É possível. dessa transformação aí e vai inspirar, né, as pessoas também a poderem seguir esse caminho aí. Você vai tipo mostrar os bastidores ali. Isso, eu quero fazer o passo a passo, eu quero mostrar para a pessoa que está do outro lado que tudo está na nossa mente. Eu consigo engordar, emagrecer, eu consigo ser o que eu quiser ser. Tudo está na minha mente. Então hoje eu estou na dieta de engorda, depois nós vamos fazer o canal, vamos fazer o processo contrário, porque tem pessoas que... Hoje a maior luta da pessoa que é perder peso, e tem pessoas também que são magras e querem ganhar massa. Não conseguem engordar. Não conseguem engordar, às vezes pelo organismo, enfim. Então a gente vai trabalhar esses dois tipos de assunto. Ah, mas ele é exclusivo para emagrecimento? Não, aí dá um detalhe aí. Eu não quero dar call no momento, não. A gente vai acompanhar aí, pessoal. A gente espera que todos vocês aí acompanhem, né? O Ferreira, quando ele estiver lançando o canal dele, a gente vai estar divulgando aí, vai dar uma força. Porque a história de vida dele, pessoalmente, é uma história muito bonita. Uma história muito de garra, de inspiração, igual ele falou, passou por momentos complicados e teve que dar a volta por cima. Se arranjou, se ajeitou com Deus, com conhecimentos, buscou isso, né, no relacionamento com as pessoas também, né, para se transformar no que ele é hoje. Então, muito bom a gente poder estar acompanhando isso aí, esse dia a dia dele aí no canal, né, que ele está montando aí para poder passar essa mensagem. Ô Ferreira, e a gente para encerrar aqui a entrevista, então, queria só que você deixasse umas mensagens aí para os guerreiros espartanos da vida moderna aí, para as pessoas que estão, né, às vezes tem a pessoa que está vendo a gente aqui está enfrentando uma luta, está enfrentando uma dificuldade, está num processo também de superação, está querendo, às vezes tá querendo, a gente está sendo a luz dela nesse momento para trocar a chave do caminho, da direção, né? Então, como é que ela pode, uma mensagem aí para essa pessoa aí não desistir, para ser espartana, para ser guerreira, né? Só para a gente poder fechar aqui nosso podcast. Eu gostaria de encerrar com a seguinte passagem bíblica que fala que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. O Deus, ele soprou dentro de nós o Espírito dele. Você tem dentro de você um Espírito de Deus, um Espírito guerreiro, um Espírito forte, um Espírito imbatível, que você é capaz de fazer tudo o que você quiser. Você é capaz de chegar aonde você quiser. Você não sabe a força que você tem. Você não sabe ao Pai que você tem. Porque se as pessoas soubessem o Deus que nos criou, o Espírito que habita dentro delas, elas conseguiriam prosperar muito mais, fazer muito mais, ser mais e melhor o tempo todo. Porque às vezes as pessoas pensam, eu não sou capaz. É uma enganação, é um sofisma para você não chegar aonde você quer chegar. Então saiba que esse Espírito está dentro de você, ele precisa ser ativado, ele precisa ser acordado, ele precisa, com as palavras certas, com o plano correto, ele precisa ser acordado para que você possa chegar aonde você quer chegar. E quando você acordar, tenha certeza que você vai longe, muito longe. E é claro, sozinho eu vou rápido, vou muito rápido, mas se a gente for todos juntos, nós vamos muito mais longe. É a mensagem que eu tenho para você no dia de hoje. Pessoal, muito bom, viu? Entrevista espartana aqui, abrindo aqui, muitos conhecimentos bacanas aí, espero que vocês tenham curtido aí. Se você curtiu aí, deixa um like aí, se inscreve nesse canal aí, manda mensagem aí, se tiver alguma dúvida, comenta nos comentários aí, espero que vocês tenham curtido. E a gente espera agora no canal esse novo formato aqui, né?
porque tem que dar uma reinventada sempre. E a gente vai estar entrevistando aí o pessoal do grupo do Espartanos da Vida Moderna, tentando trazer perfis diferentes, pessoas diferentes que passaram por batalhas e superações diferentes, né? E para acrescentar conhecimento na nossa vida aí, para acrescentar aprendizado, eu acho que sempre é uma inspiração, né? Todos nós estamos enfrentando guerras, batalhas. O Ferreira falou muito bem aqui, todo mundo tem um potencial, uma capacidade enorme de estar vencendo os desafios. Tem pessoas que têm um grande poder dentro delas, mas ainda não acessou. Ainda não usou a chave correta ali para acessar aquilo ali, né? Ou ainda tem pessoas que às vezes vão só acessar isso quando estiver passando um momento de muita dificuldade, e é aí que elas vão ver o tamanho da força interna que elas têm, né? Então, essa mensagem foi muito boa. E é isso aí, pessoal. A gente se encerra hoje aqui. Espero que vocês tenham curtido. Espartano da Vida Moderna, tamo junto. Só para lembrar, estou à disposição. Vou deixar minhas redes sociais. Pode me seguir lá, Adrian Luiz, né, no Instagram e no Facebook. E pode me chamar no WhatsApp também. Adiciona aí 31 98673 76. Você vai dar seu telefone mesmo? Vou dar meu telefone. Tá aqui, ó. Quem quiser precisar de ajuda, porque, como eu falei, qual é o legado que a gente vai deixar? Né? Então eu quero aproveitar a oportunidade para a pessoa que está do outro lado, estou sofrendo, não sei o caminho, quero seguir, eu não sei o que fazer, não vou te cobrar nada, aqui não tem esse negócio de... Consultoria gratuita, hein, pessoal? Consultoria gratuita. A gente vai trocar uma ideia, bater um papo, de repente como a gente está fazendo aqui hoje, e nós vamos ajudar você a chegar onde você quer chegar. De repente, essa chave, esse clique, esse start que precisa acontecer na sua vida depende de uma conversa, de uma palavra, assim como foi o canal. Né? O Espartano saiu de uma conversa. Exatamente. Clique. Hoje nós estamos aqui de 2 anos? 2 anos e meio já. 2 anos e meio de uma conversa. Não foi do nada, é claro, mas surgiu de uma conversa. Então eu me coloco à disposição de vocês que estão me assistindo aí do outro lado. Tá aí o número, 31 98673 7600, WhatsApp, você vai falar diretamente comigo. Vou deixar anotado aqui na descrição do vídeo, viu, pessoal? É isso aí. Muito obrigado e eu estou à disposição. Espartamos junto! Arru!